Vamos lá, galera, então mais uma vez, o professor Valmir Soares Júnior aqui, lembrando que a gente está tratando da leitura das normas brasileiras de contabilidade e dessa vez é uma norma muito importante do setor público, que é a NBC TSP 03, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Lembrando que para ter acesso a esse material completo, basta você acessar o meu site, adquirir o curso completo de preparação para o exame de suficiência, ou adquirir esse material em separado conforme as instruções lá, beleza? Então, olha só. Quanto ao objetivo dessa norma, lembrando, nós estamos na NBC TSP 03. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. O objetivo dessa norma é definir provisões, ativos e passivos contingentes e identificar as circunstâncias nas quais as provisões devam ser reconhecidas, bem como a sua forma de mensuração e evidenciação. A norma também exige que certas informações acerca dos ativos e passivos contingentes sejam divulgadas e notas explicativas às demonstrações contábeis, de modo a possibilitar que os usuários entendam sua natureza, valores e vencimento. No que diz respeito ao alcance dessa norma, a entidade que elabora e apresenta suas demonstrações contábeis no regime de competência deve aplicar essa norma ao contabilizar as provisões, ativos e passivos contingentes, exceto se... Vamos lá então algumas exceções, começando pela letra A. As provisões e passivos contingentes, oriundos de benefícios sociais fornecidos pela entidade, pelos quais não recebe compensação aproximadamente igual ao valor dos produtos e serviços fornecidos diretamente em contrapartida do beneficiário. A letra B foi eliminada. A letra C, aqueles que decorrem de contratos a executar, com exceção de contratos onerosos, sujeitos a outras provisões desse item. A letra D apresenta os que decorrem de contratos de seguro, dentro do alcance de normas contábeis nacionais e internacionais relacionadas a seguro. Continuando nas exceções, na letra E a gente tem também aqueles que forem tratados por outra NBC-TSP. A letra F apresenta os que forem relacionados a tributos sobre renda e congêneres. E a letra G, a última exceção, aqueles decorrentes de benefícios a empregados, exceto se os benefícios da rescisão contratual resultarem de processo de reestruturação, conforme tratado nessa norma. Algumas definições que são importantes. Essa norma utiliza os seguintes termos com os significados especificados. Obrigação não legalmente vinculada é a obrigação que deriva das ações da entidade em que a entidade indica a terceiros, por meio de padrão estabelecido de práticas passadas, políticas publicadas ou declaração específica, que aceitará certas responsabilidades. E letra B, como resultado de tal indicação, a entidade cria uma expectativa válida da parte de terceiros de que cumprirá com essas responsabilidades. O ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos, não completamente sob o controle da entidade. Passivo contingente a gente tem que separar aqui duas situações. Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não completamente sob o controle da entidade. E aí letra B, uma obrigação presente que decorre de eventos passados, mas que não é reconhecida porque é improvável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para liquidar a obrigação, ou então porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Aí aqui uma pontuação minha de que a norma claramente tem muito mais preocupação em caracterizar o que é um passivo contingente de um ativo contingente, especialmente para que se entenda a distinção entre o que é um passivo contingente e uma provisão, que é objeto de muito questionamento ainda. Contrato a executar é aquele que nenhuma das partes cumpriu quaisquer de suas obrigações ou ambas as partes executaram parcialmente suas obrigações na mesma proporção.
Obrigação legal é a obrigação que deriva de contrato, legislação ou outra ação legal. Evento que cria a obrigação é o evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não possua alternativa realista senão a de liquidar essa obrigação. Contrato oneroso é o contrato de troca de bens ou serviços para o qual os custos inevitáveis de atender às suas obrigações excedem os benefícios econômicos ou potencial de serviços que se espera receber. Provisão é um passivo de prazo e valor incerto. Reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração da entidade e que materialmente altera o alcance das atividades da entidade ou a maneira com que essas atividades são conduzidas. Sobre a relação entre as provisões e os passivos contingentes, de modo geral, todas as provisões são contingentes porque guardam incertezas quanto ao seu prazo ou valor. Contudo, para fins desta norma, o termo contingente é usado para ativos e passivos que são reconhecidos porque sua existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos e não totalmente sob o controle da entidade. Ademais, o termo passivo contingente é utilizado para passivos que não atendam aos critérios de reconhecimento. Continuando, essa norma faz distinção entre provisões, passivos contingentes. Vamos falar um pouco de cada uma. Provisões que são reconhecidas como passivos, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes e é provável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja necessária para liquidar a obrigação. E a passivo contingente, que não são reconhecidos como passivos, por quê? Porque são obrigações possíveis, mas que necessitam de confirmação se a entidade tem a obrigação presente que pode levar à saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço. Ou então porque são obrigações presentes que não satisfazem aos critérios de reconhecimento dessa norma, ou porque não é provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, ou porque uma estimativa suficientemente confiável acerca do valor da obrigação não pode ser realizada. Vamos tratar de reconhecimentos agora. Reconhecimento das provisões. A provisão deve ser reconhecida quando? Aí nós temos aqui 3 situações. Letra A. A entidade tem obrigação presente formalizada ou não, decorrente de eventos passados. Letra B. For provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para que a obrigação seja liquidada. E letra C. Uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação. Se essas condições não forem atendidas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Quanto à obrigação presente, em alguns casos, não é claro se existe ou não obrigação presente. Nesses casos, presume-se que evento passado dá origem à obrigação se, levando-se em consideração todas as evidências disponíveis, for mais provável que a obrigação exista na data das demonstrações contábeis. Quanto a passivos contingentes, a entidade não deve reconhecer passivos contingentes. Quanto a ativos contingentes, a entidade não deve reconhecer ativos contingentes. E aqui vai uma observação minha. Acredito que o principal ponto de estudo dessa norma é a diferenciação do que é passivo, contingente e provisão, especialmente no aspecto de reconhecimento, que provisão, por ser provável, deve ser reconhecido, e ativo e passivo contingente, por ser apenas possível, não deve ser reconhecido. Quanto à mensuração, vamos tratar de melhor estimativa. O valor reconhecido como provisão deve corresponder à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar a obrigação presente na data das demonstrações contábeis.
Quanto a riscos e incertezas, os riscos e incertezas que inevitavelmente estejam relacionados a eventos e circunstâncias devem ser levados em consideração ao procurar obter a melhor estimativa da provisão. Quanto a valor presente, quando o efeito do tempo no dinheiro for material, o valor da provisão deve corresponder ao valor presente dos desembolsos, que se espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação. Quanto à taxa de desconto deve corresponder à taxa que reflita as atuais avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e aos riscos específicos para o passivo. A taxa de desconto não deve espelhar os riscos para estimativas de fluxo de caixa que tenham sido ajustadas. Quanto a eventos futuros que possam afetar o valor necessário para a liquidação da obrigação devem estar refletidos no montante das provisões, sempre que existir evidência suficientemente objetiva de que eles irão ocorrer. Sobre alienação esperada do ativo, ganhos decorrentes de alienações esperadas do ativo não devem ser levados em consideração ao se mensurar uma provisão. Quanto a reembolso, quando se espera que o desembolso efetuado para se liquidar a obrigação, parte ou todo o valor seja reembolsado por um terceiro, tal reembolso deve ser reconhecido quando, e apenas quando, for virtualmente certo que será recebido se a entidade liquidar a obrigação. O reembolso deve ser tratado como um ativo à parte. O valor reconhecido para reembolso não pode exceder, por óbvio, o montante da provisão. Na demonstração de desempenho do exercício, as despesas relacionadas à provisão devem ser apresentadas líquidas dos valores reconhecidos como reembolso. Mudança na provisão. Provisões devem ser revisadas na data das demonstrações contábeis e ajustadas para refletir a melhor estimativa no momento. Se não for mais provável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para liquidar a obrigação, essa provisão deve ser revertida. Uso de provisão. A provisão deve ser usada somente para os desembolsos para os quais as provisões foram originalmente reconhecidas. Aplicação das regras de mensuração e reconhecimento. Vamos falar sobre perda operacional futura ou simplesmente perda futura. Provisões não devem ser reconhecidas para perdas decorrentes de atividades operacionais futuras. Sobre contrato oneroso, se a entidade possui contrato que é oneroso, a obrigação presente líquida de recuperações e reembolsos desse contrato deve ser reconhecida e mensurada como provisão. Quanto à reestruturação, a obrigação não formalizada para reestruturação surge apenas quando a entidade. São dois casos com algumas pontuações. Então surge apenas, letra A, quando a entidade tiver um plano formal para reestruturação que identifique pelo menos o negócio ou a parte do negócio em questão, os princípios locais afetados, o local, a função e o número aproximado de empregados que serão compensados financeiramente por seu desligamento, os desembolsos que serão realizados e quando o plano será executado. Ainda sobre a obrigação não formalizada para reestruturação, o outro caso é que ela surge quando a entidade tiver criado a expectativa válida naqueles afetados pela reestruturação, seja ao começar a implantação desse plano ou ao anunciar as suas principais características para aqueles afetados pela reestruturação. Quanto à venda ou transferência de operação, nenhuma obrigação surge como consequência de venda ou da transferência de operação, até que a entidade esteja comprometida com isso, ou seja, até que haja o acordo obrigatório de venda ou transferência. Sobre provisão de reestruturação, a provisão de reestruturação deve incluir apenas os desembolsos diretos decorrentes da reestruturação, que são aqueles que se encontram simultaneamente relacionados com a reestruturação e não associados com as atividades em curso na entidade. Então, valeu galera, terminamos aqui a leitura da NBC TSP 03, que trata de
provisão, ativo contingente e passivo contingente. Espero você lá no meu curso preparatório para o exame de suficiência ou então estudando normas brasileiras de contabilidade nos próximos episódios desse podcast. Valeu, galera, até mais, forte abraço e bons estudos.